Olá pessoal, boa noite, bem-vindos à nossa live. Que bom ter você aqui conosco nesta noite. Creio que este é um dia assim que o Senhor preparou para que você seja edificado através desta live. Nós estamos numa sequência de palavras e nós já falamos, a nossa série, né, a série que nós estamos é Deus nas dores. Nós já falamos já 3 palavras e hoje a gente vai ter a quarta palavra. A primeira palavra nós falamos Deus nas dores, onde Deus está. Às vezes você já fez essa pergunta, onde Deus está no momento das minhas dores? Depois nós falamos sobre Deus nas perdas. Tem algumas perdas que elas são positivas. Na realidade elas não são perdas, né? Na realidade é uma forma de Deus estar conduzindo você, eu e você, para o propósito dele. E nós falamos também sobre Deus no medo. Deus no medo. Você foi edificado sobre esta palavra no domingo passado? Deus no medo. E hoje, dando sequência, nós vamos falar Deus na ansiedade. Como vencer a ansiedade. Nesse momento de pandemia, a gente não sabe o que vai vir amanhã, o que vai acontecer amanhã, né? Eu creio que nós podemos olhar de uma forma rápida, um olhar científico, mas ao mesmo tempo um olhar bíblico, né? Então eu quero convidar você a não deixar nada distrair. Outra coisa importante, ao final nós teremos um momento para perguntas e respostas, tá? Então você já vai preparando aí enquanto a pastora Gil estiver falando, você já pode ir anotando e já pode ir fazendo já as perguntas. Ao final a gente vai abrir um espaço para perguntas e respostas. Outra coisa também muito importante, eu queria que você compartilhasse, ainda dá tempo de você compartilhar esse link com o máximo de pessoas. Talvez você tenha um amigo, um parente, um colega de escola, um colega de faculdade, que você sabe assim, que é um pouco ansioso, aquele momento de tensão, ele come a unha e faz uma série de coisas, né? Dá aquele frio na barriga, aquela dor no estômago. Esse é um dos sintomas de ansiedade. É lógico que eu não quero aqui entrar já aprofundando, né? Mas eu queria que você compartilhasse com o máximo de pessoas que você pudesse estar compartilhando, tá bom? Estamos em casa, estamos em família, né? E como eu já fiz menção, eu creio que este é um tempo de nós sermos edificados, tá bom? Então vamos lá, já começando com a pastora Gil, ela que é psicóloga, ela é escritora e é professora também universitária. E uma visão, acima de tudo isso, uma visão muito grande do coração de Deus, do propósito de Deus para nós. Amém? Então vamos lá com vocês, pastora Gil. Olá, boa noite. Boa noite para você que está aí, que está me vendo nesse momento. É um prazer ter você comigo para junto nós conversarmos sobre esse tema tão atual. Tema que nós temos experimentado nos nossos dias, nas nossas vivências, ansiedade. Quem nunca passou por um momento de ansiedade? Quem nunca teve um estado ansioso na sua vida? E hoje, um momento tão propício para nós conversarmos sobre isso. E eu gostaria que você participasse, que você perguntasse, que você compartilhasse com alguém que você conhece, levando também esse conhecimento a outras pessoas também, porque o conhecimento ele nunca é demais, ok? Eu sou a pastora Giovana, sou pastora, sou psicóloga clínica comportamental, docente universitária, professora de faculdade e também escritora de um livro com o título Vivendo Além das Emoções. Esse é o livro, cujo eu sou autora desse livro, e realmente viver além das emoções é um grande desafio. E se você tiver interesse também para a aquisição desse livro, entre em contato conosco através do próprio Instagram, aí Vida Plena, que esse livro chegará até você também, ok? Porque é um grande desafio hoje nós vivermos realmente além das nossas emoções, porque nós temos emoções. E eu quero conversar com você hoje sobre esse tema, ansiedade, e é à luz da ciência, a psicologia. Mas eu não quero ficar apenas na psicologia.
eu quero também trabalhar com você a fé, a sua crença, aquilo que você também acredita em termos de Deus também. Eu quero mostrar para você um pouquinho dentro da ciência que é a psicologia. A psicologia ela é uma ciência nova e que tem estudado e tem dia após dia avançado nesses estudos sobre o comportamento humano. Então a psicologia ela estuda o comportamento humano, as suas reações e também os seus possíveis adoecimentos psíquicos. Daí nós temos o indivíduo com a sua personalidade. Cada um de nós temos a nossa personalidade. Só que às vezes essa personalidade nossa, ela pode passar por alguns processos, né? E a nossa psique, ela adoece. Então nós temos aí o adoecimento da personalidade. E daí a ciência, a psicologia vai falar para mim o seguinte, que existem vários transtornos ligados à personalidade. Daí se eu e você, a gente não cuidar das nossas emoções, se a gente não cuidar de nós mesmos enquanto indivíduos, pode ser que nós venhamos em um futuro breve ou um futuro mais longo sermos uma pessoa adoecida psiquicamente. Mas não é isso que Deus tem para você, ok? Se você acredita em Deus, você pode concordar comigo que não é isso que Deus tem para você, um adoecimento emocional, um adoecimento psíquico. Tanto que na palavra de Deus, a Bíblia que você conhece, seja você católico ou não, mas você deve ter uma Bíblia na sua casa. A palavra de Deus lá em 1 Pedro 5,7, e a Bíblia ela é mais antiga do que a nossa ciência, a psicologia. Em 1 Pedro vai dizer o seguinte, 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque é ele que tem cuidado de vocês. É ele que tem cuidado de nós. Queridos, e hoje nós estamos vivendo uma sociedade que a gente está o quê? A gente está numa adrenalina, a gente está numa ansiedade e até uma ansiedade acelerada, né? Nós não conseguimos desligar os nossos pensamentos, não conseguimos realmente relaxar nessa nossa vivência, nessa nossa experiência. Daí nós temos o quê? Algumas coisas que nos levam a deixar de ser uma pessoa funcional, que funciona perfeitamente, e de repente a gente começa a ficar o quê? Sendo um indivíduo que no momento está um pouco disfuncional. O que é disfuncional? É uma pessoa que não está funcionando conforme ela foi elaborada pelo Criador para funcionar de uma forma perfeita. Daí a ciência vai falar para mim, a psicologia vai falar para mim e para você, que o indivíduo ele pode nos seus comportamentos, nas suas reações, demonstrar atitudes e ações comportamentais, sintomas de adoecimento. E aí nós conversaremos agora, nesse momento nosso de introdução, sobre a ansiedade. E a ansiedade, ela está presente na nossa vida diária, dia após dia. E essa ansiedade elevada, fora do controle, pode gerar na vida do indivíduo transtorno. O transtorno de personalidade, um transtorno da sua vida, na sua psique. E você pode estar me perguntando, então, Gilvaina, o que é um transtorno? O que pode ser um transtorno? O transtorno é o quê? Uma situação de desconforto. A pessoa está desconfortável. E o que a ciência vai me falar, então, sobre o comportamento ansioso, sobre o transtorno de ansiedade? E é sobre isso que nós conversaremos aí paralelo à Bíblia. E eu quero adentrar aqui um pouquinho na Bíblia, mostrando para você que algumas pessoas, alguns personagens da Bíblia passaram por ansiedade. Vamos começar pelo Mestre Jesus, que você conhece? Jesus, ele também passou por um momento de muita tensão, de muita ansiedade. Jesus passou por um momento de muita tensão e muita ansiedade, semelhante a mim e a você. E você sabia que a ansiedade, ela gera doenças no físico? A ansiedade, ela pode gerar doenças na alma, né? Porque aonde que a ansiedade ela vai se alojar? É claro que ela vai se adentrar dentro do seu corpo, mas ela vai alojar em um lugar chamado alma.
Porque é lá nessa alma que está o quê? Os seus sentimentos, as suas vontades, as suas cognições, que são os seus pensamentos. Então, quando eu me torno uma pessoa muito ansiosa, automaticamente a minha alma, ela sofre um processo de alteração. Daí, o salmista, eu amo aquele versículo que fala assim: porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Você sabia que a ansiedade, ela nos perturba? E ela pode gerar em nós doenças físicas na nossa vida? Porque a ansiedade instalada dentro de mim, não administrada, ela pode gerar alguns sintomas. O meu corpo vai sentir alguns sintomas relacionados a essa ansiedade. Daí você sabia que você pode passar dias, noites, horas sem dormir? Porque a ansiedade é um estado de quê? É um estado de preocupação. E na psicologia diz o seguinte, que o indivíduo, você, eu, né, nós pensamos. E se nós pensamos, isso está ligado na alma. Isso está ligado onde? No nosso psique. Né? E se nós pensamos, logo nós temos o quê? Uma emoção. E se eu tenho uma emoção, após a minha emoção, o que acontece? Eu tenho um comportamento, eu tenho uma ação, eu tenho uma atitude. Exemplo, se eu penso que não sou bem-vinda ou que não sou amada em um ambiente, em uma festa, em um grupo de amigos, se eu penso, nossa, que chato, parece que ninguém está me dando atenção aqui, logo de imediato eu vou sentir o quê? Uma emoção. E essa emoção não vai ser uma emoção legal. Essa emoção pode ser uma emoção que vai me gerar um constrangimento, que eu vou ter uma fuga, às vezes eu vou querer sair daquele lugar, ou às vezes eu vou ficar com julgamentos, achando que as pessoas não estão me vendo, não estão me valorizando, né? E até mesmo com sentimentos de inferioridade. Então eu pensei, tive um pensamento, tive uma emoção, e aí eu posso ter um comportamento. Eu posso ficar indiferente com essas pessoas, ou eu posso ter um comportamento de pensar, poxa, vou embora, não quero ficar aqui, não gostei. Então o indivíduo, ele pensa, ele tem emoção e ele age. Então nas nossas ansiedades, no nosso dia a dia, a gente pensa, a gente tem emoção, e uma emoção ansiosa, e logo a gente começa a se comportar também como uma pessoa ansiosa. Daí você me pergunta, pastora, ou doutora, ou professora, você que está me ouvindo daí, o comportamento humano, essas emoções podem interferir no comportamento humano? Pode, porque nós temos emoções e nós temos ansiedade. Por isso que eu quero conversar com você aqui nesse momento, mostrando para você também a nível da palavra de Deus, a Bíblia que você tem em casa, do nosso personagem Jesus. Jesus, ele passou o quê? Por momentos de muita ansiedade. Ele teve um momento de muita dor e muito sofrimento. A ansiedade nada mais é do que um lugar também de dor e sofrimento. E Jesus esteve também nesse lugar. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus veio e ele se fez homem, assim como eu e você. E assim como ele veio, se fez homem, semelhante a mim e a você, então provavelmente ele sofreu muita emoção, muita ansiedade, principalmente próximo da sua morte. Então Jesus, ele passou por um momento de dor e de sofrimento. E sabe o que aconteceu? Eu olho para a ciência e olho para a vida de Jesus e percebo que na vida de Jesus, naquele momento de muita angústia, de muito sofrimento, aconteceu na vida de Jesus um fenômeno chamado hemaditrose. Significa o quê? O suor, sangue. Jesus suou sangue. Mas por que isso aconteceu? A ansiedade foi tanta, a dor, o sofrimento foi tanto que os seus poros, né, começaram a soar ali, a transpirar sangue por causa daquela situação de muita ansiedade. Ou seja, a situação de ansiedade nos tira do lugar de conforto e nos leva para um lugar de muito sofrimento. Principalmente hoje, eu creio que esse tema é muito forte. Hoje nós estamos na Sexta-feira da Paixão e a gente está vendo aí, as pessoas estão acompanhando a morte
do Senhor Jesus. E a gente percebe que quando Jesus morreu, os discípulos também ficaram com medo, ficaram ansiosos, né? Isso até certo ponto a gente vê como positivo, mas nós precisamos saber administrar isso daí. Mas vamos lá, eu queria aqui algumas pessoas que estão participando conosco, e eu quero compartilhar, eu quero até incentivar você também. Quando você for fazer a sua pergunta, embaixo no Instagram tem uma interrogação. Eu queria que você fizesse as suas perguntas. Daqui a pouco a gente vai começar a abrir para você fazer as perguntas. Mas algumas pessoas que estão acompanhando conosco, vamos lá. Veja só, nós temos a Aline, um abraço Aline, Geralda Souza, a Luciana, Eliane Nunes, Lucimeire, Jonathan Marques, Keila Teodora. Olha só quantas pessoas, e a gente acompanha aqui, cada vez vai entrando mais pessoas. Keila Teodora, Gabriela Lohana, Regis, Keila Castro, Caíco, Tânia Macedo, Sandriele, Oleci Nogueira, Fernanda Moura, Sônia de Jesus, lá de Iporá, cidade natal da pastora Gilvaina. Erlei Cássia, pastora Erlei Cássia, lá dos Estados Unidos. Um abraço para Erlei, um abraço também para o pastor Varley. Saudade de vocês, tá bom? A Alessandra, qual a cidade que a Alessandra está mesmo? Esqueci. Caiapônia, um abraço para Caiapônia. Ana Rafaela, Estela, Beatriz, só um minutinho aqui, Beatriz Maria, Cristiano, Lídia Bispo, F. Pereira Dourado, não sei aqui, não deu para poder, o Felipe Pereira Dourado, até alguns aqui que parece só o sobrenome, né? Silvânia, do Ícaro, Fernanda, Kleiber, Damara, Roseli, Davidson e tal, Evelyn, quanta gente, Móveis, Serra Azul, vai mandando aí o seu abraço. Olha, aumentou mais um pouquinho, foi só eu começar a falar o nome, aumentou mais um pouquinho, mas vamos lá, continuando com a professora, pastora, doutora Gilvaina. Uau, pessoal, que maravilha ter você com a gente, continue firme aí com a gente. E eu quero dizer para você o seguinte: ansiedade. O que é uma ansiedade? Às vezes você está perguntando, bom, Jesus, ele se demonstrou também como um ser humano e foi uma pessoa que sofreu muita ansiedade também, ao ponto desse sofrimento, dessa dor, ele dizer o seguinte: Pai, se possível, né, faça de mim esse cálice, mas todavia faça a tua vontade. Então ele passou por aquele fenômeno de hematidrose, que suou sangue, né? Ou seja, o sofrimento foi tão intenso, a ansiedade foi tão grande que Jesus, né, os seus poros se abriram e houve ali um suor realmente de sangue. Mas o que é a ansiedade? A ansiedade é um estado de humor negativo. Não é um estado de humor positivo. Ele é negativo, porque ele é caracterizado por sintomas corporais de muita tensão física e apreensão com relação ao futuro. A gente fica ansioso de forma antecipada. Jesus sofreu essa ansiedade de forma antecipada. Ele estava no jardim, no processo de oração falando com o Pai. E ali naquele processo de oração falando com o Pai de uma forma antecipada, ele começou a passar por esse processo muito intenso também de ansiedade. Então a ansiedade é um processo negativo, é um estado de humor negativo, caracterizado por sintomas que vai ser expressado no seu organismo, que é expressado no seu corpo, que tem uma tensão muito elevada, uma tensão física, uma apreensão que a pessoa vive, e essa apreensão é com relação ao futuro. Jesus, ele não estava ainda sendo crucificado, ele estava ainda no processo, ele ainda ia ser crucificado. Jesus já estava em sofrimento de uma forma antecipada. Então, a ansiedade, ela está ligada também ao medo. Mas por que Jesus estava sofrendo, então, de uma forma ali antecipada, nesse primeiro momento? Porque Jesus também teve medo. Jesus teve um receio. E o medo
E esse medo, muitas das vezes, ele é um medo que algo bom não nos aconteça. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu em algum momento com medo de que alguma coisa boa não te acontecesse? Que você está preocupado com o seu futuro? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E quantas das vezes isso tira você do quê? De um lugar de descanso, de paz, de refrigério, de realmente deleitar-se na sua vida, de curtir o dia da sua vida, a sua vivência. Daí eu digo para você, então essa ansiedade, ela é o quê? Um estado de humor negativo que vai apresentar sintomas no corpo. E a ansiedade, ela é como uma cidade. Você sabia? A ansiedade é como uma cidade. E dentro desta cidade tem vários setores. E cada setor recebe um nome. Então, uma ansiedade que ela não é uma ansiedade normal, da sua vivência normal, uma ansiedade que está te trazendo um desconforto, que está tirando a sua paz, o seu sono, o seu bom funcionamento. Então, essa ansiedade, ela já está caminhando para uma patologia. E a ansiedade, ela é como uma cidade, dentro dessa cidade tem vários setores. Então, dentro do processo da ansiedade, nós vamos ter o quê? Vários transtornos ligados à ansiedade. Como, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, onde a pessoa generaliza tudo, ela sofre de forma antecipada e tudo ela generaliza. Uma situação que parece assim, ser tão pequenininha para ela fica tão grande, tão enorme. Nós temos também dentro da ansiedade, nós temos o que? A fobia social, o transtorno de pânico, as fobias específicas, o transtorno obsessivo compulsivo que está ligado ao que? A ansiedade, estresse pós-traumático, ansiedade de separação. Quantas pessoas estão vivendo nesse momento um transtorno de ansiedade ligado à separação? Crianças vivem muito isso, o adulto também vive muito isso, mas para uma pessoa ser diagnosticada realmente com uma ansiedade, ela precisa ter alguns sintomas estabelecidos na sua vida por um determinado tempo significativo de aproximadamente 6 meses, e é preciso estar averiguando alguns sinais físicos e alguns sinais também com relação ali às suas cognições, o seu funcionamento. E aí eu faço uma pergunta, e me faço essa pergunta também: quais são as causas então de uma ansiedade? Existe uma causa específica para que a pessoa fique ansiosa? Eu diria para você que não existe uma causa específica, porque pode ser diversas situações, podem gerar na pessoa uma ansiedade. Às vezes em mim aquela situação não gera uma ansiedade, mas para outra pessoa já é o suficiente para ela ter uma ansiedade elevada. Então pode ser diversas situações, pode estar causando ansiedade na pessoa, como por exemplo o momento de uma prova. Para alguém pode ser tranquilo, para outro pode ser desesperador, gera muita ansiedade. Crise financeira gera muita ansiedade, doenças pode gerar muitas ansiedades, exigências dentro do trabalho, aquela carga, aquela exigência, cumprir metas. Então a pessoa vive num nível de estresse e aquela adrenalina e aquela ansiedade o tempo todo, e à noite a pessoa não consegue desacelerar, ela não consegue desligar. Então ela pode começar com aquela vivência contínua da sua vida, desenvolver ali na sua personalidade um comportamento ansioso. E esse comportamento ansioso não administrado, essa muita preocupação com o serviço, com o desemprego, com a saúde, de uma forma exagerada, que está tirando a sua paz, que não está deixando ela funcionar legal, pode se tornar o quê? Uma ansiedade patológica. Pode desenvolver uma patologia, algum tipo de transtorno. Daí, a pessoa que fala: nossa, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Normalmente, a pessoa que ela é muito ansiosa, ela traz consigo o quê? Uma perspectiva muito rígida do amanhã, do dia de amanhã, aquela preocupação muito rígida com o dia de amanhã. E às vezes ela tem uma ideia rígida e fixa com aquilo que ainda vai acontecer.
Daí a pessoa que ela é ansiosa também, ela traz 3 aspectos importantes relacionados a essa ansiedade. Porque ela tem insegurança, acha que algo ruim vai acontecer. Ela tem o quê? Um sentimento de desamparo, ou seja, essa situação ela é tão grande para mim, eu não consigo administrar, eu não consigo resolver esse problema. Então ela fica dias e dias naquele sofrimento, naquela dor, naquele desconforto da ansiedade. E a pessoa também pode estar no processo de isolamento, porque ela pensa o seguinte: não tem ninguém por mim, aqui tem que ser só eu, ninguém por mim, né? Ninguém pode me socorrer. Então, é um sofrimento para a pessoa que vive nessa vida de ansiedade não administrada. Por isso que eu convido você, venha ler meu livro Vivendo Além das Emoções, para que junto nós venhamos, né, estar conversando nesse livro também sobre estarmos administrando as nossas emoções. E daí eu quero te dizer, quais são os sintomas físicos? Então, que a pessoa é ansiosa, que demonstra algumas coisas que a pessoa, né, ela é ansiosa. Então, por exemplo, a pessoa pode demonstrar o que? Os sintomas físicos ali. A pessoa pode demonstrar cansaço, tremores, falta de ar. Às vezes sente, né, aquela falta de ar como se fosse ali dar uma asfixia, coração acelerado, né? Às vezes sente suor, soa muito, né, mãos frias, boca seca, né, no decorrer do dia sente tonturas, ou no decorrer da situação que ela sente ansiosa, ela sente tontura. Tem pessoa que no momento ali de muita ansiedade, nervosismo, ela dá crise assim, de náuseas, né? Vou apresentar um trabalho, preciso apresentar algo, então ela precisa ir no banheiro com muita frequência. Ou seja, o seu organismo deixa de funcionar como estava funcionando antes, legalzinho, perfeito. De repente ele começa a ficar o quê? Desajustado. Por quê? Porque eu estou muito ansioso ou ansiosa. E para alguns a ansiedade atrapalha até a pessoa de alimentar. Alguns ficam com dificuldade de engolir. Principalmente quando ele enfrenta o luto, aquela ansiedade, a dor da separação, ele às vezes não consegue nem tomar uma água direito. Precisa que alguém acalme essa pessoa, esteja do lado dessa pessoa nessa dor, nesse sofrimento, para que a pessoa consiga, né, devagar, se alimentando, tomando uma água, tomando um líquido. Então esses são alguns sintomas físicos, mas tem também alguns sintomas relacionados a transtorno, que a ansiedade foi gerando. Então a pessoa foi evoluindo quanto ao grau da ansiedade. Então, há alguns transtornos da ansiedade também que se estabelecem na vida da pessoa. E os sintomas podem estar o quê? Relacionados ao transtorno. E um dos sintomas é que a pessoa ela pode estar com um tipo de transtorno de ansiedade, não é uma ansiedade natural, normal, né? Mas um dos sintomas pode ser a pessoa ver perigo em tudo. Tudo ela vê, né, um perigo, né, em tudo. Um apetite desregulado, de repente essa pessoa está o quê? Com um transtorno ligado à alimentação, um transtorno alimentar. Por quê? Porque essa pessoa, ela é ansiosa e aí desenvolveu uma ansiedade, transtorno alimentar. Lembra que eu disse que a ansiedade, ela é uma cidade, né, uma ilustração para vocês, ela é uma cidade, dentro dessa cidade existem vários setores. Então, dentro desses setores, a gente poderia falar transtorno ligado à alimentação, transtorno do humor, transtorno depressivo, transtorno de fobia, transtornos de pânico, porque esses tipos de transtorno está ligado à ansiedade e também está ligado ao medo. Eles estão ali entrelaçados. Então, dentro dos transtornos de ansiedade, que vai merecer a atenção, a pessoa ela vai apresentar agora alguns sintomas, como por exemplo, apetite desregulado, alteração do sono, preocupação em excesso, medo de falar em público, porque tem pessoas que não falam, eu não consigo, eu me paraliso, eu fico travada. Então, são alguns sintomas para observar se esse indivíduo, se essa pessoa não está desenvolvendo algum tipo de transtorno, né? Pensamentos obsessivos é aquela pessoa também perfeccionista demais. Aquele perfeccionismo, de repente, essa pessoa tem o quê? Algum tipo de compulsão
né? Pelo aquele perfeccionismo que ele tem. E aquele perfeccionismo gera nele o que? Uma ansiedade. Por quê? Porque ele não aguenta, ele não suporta ver um copo fora do lugar. Se ele vê um objeto desorganizado ou fora da linha que ele acha que deveria estar, ele fica ansioso, enquanto ele não vai lá e arruma aquele objeto da forma que a sua visão acha que é o correto. Ele não relaxa, ele não sossega. E isso é um sofrimento para quem está perto e também para essa própria pessoa também, né? Então, gera um sofrimento. Aquela pessoa também que tem aquele transtorno, que lava muito as mãos, lava, aquela ansiedade, né? Lava as mãos ao ponto da sua mão ficar ali com a pele bem sensível. O que está levando essa pessoa a lavar tanto as suas mãos? Seria uma ansiedade, uma situação emocional que não está resolvida na sua vida, que precisa de um olhar diferenciado de um profissional, né? Daí eu quero te falar o seguinte: uma pessoa que está nesse estado é como se ela estivesse numa cadeira de balanço. A ansiedade, ela te move, ela te balança. Imagina uma pessoa na cadeira de balanço, ela te balança, mas não sai do lugar. A ansiedade exagerada, ela te move, mas a pessoa se torna escrava dessa ansiedade e ela não consegue sair, ela não consegue administrar, ela se move nesse lugar de ansiedade e sofre de uma forma antecipada, sendo escrava desse lugar. Então, eu quero que você pense o seguinte: essa ansiedade gera em mim, gera em você, em mim e você. Pode estar gerando em alguém que você conhece, né? Uma prisão de sofrimento, de dor. E isso vai gerar nesse indivíduo, nessa pessoa, um cansaço emocional, um cansaço físico e até mesmo uma paralisia emocional, ok? Porque a pessoa não consegue se libertar daquela situação, ela não consegue controlar os seus pensamentos acelerados. E aí eu quero que você pare e pense: o que tem afligido você? Quais são os aspectos que tem durante os seus problemas, que problemas todos nós temos? Quais são os aspectos que têm afligido você com relação à insegurança, desamparo e também isolamento? Às vezes você já se sentiu muito inseguro, acha que algo ruim vai acontecer com você ou com a sua família, já se sentiu desamparado e até mesmo com impotência para resolver situações, isolamento, acha que ninguém vai poder te socorrer. Qual a visão que você tem da sua realidade, a visão de mundo que você tem? Como você tem enxergado a sua vida? Você pode mudar algumas circunstâncias da sua vida. A palavra do Senhor fala que a gente não pode nem sequer aumentar um dia a mais na nossa vida, né? Então nós não temos o controle dessa situação. E muitas das vezes a gente age como que uma pessoa insatisfeita com a nossa vida. Por quê? Porque nós queríamos que funcionasse daquele jeitinho, mas saiu do controle. E aí a gente começa a agir o quê? Com insatisfação, olhar para a nossa vida, para o nosso mundo, a visão do mundo, a visão da nossa realidade, com muita insatisfação. Às vezes nós olhamos para um problema como com um copo de água. Nós não vemos a água naquele copo, nós só vemos aquilo que está faltando dentro do copo, aquele lugar vazio dentro do copo, mas nós não conseguimos ver a porção que está ali dentro do copo. Às vezes nós olhamos para a nossa realidade, nós não conseguimos ver a porção legal que existe na nossa vivência. Às vezes está faltando pouco, mas dá para a gente administrar com aquilo que a gente tem, aquela metade do copo que tem para as nossas vivências, dá para a gente administrar. Então, às vezes, nesse momento de muito agitamento, de muita ansiedade, que pode nos gerar alguns tipos de transtornos, nos levando até mesmo à depressão, às vezes nós agimos como uma pessoa com insanidade, não como uma pessoa que está saudável,
mentalmente, psicologicamente, mas nós agimos no momento de muita ansiedade como que uma pessoa com insanidade. E aí nós persistimos lá na nossa ansiedade, no nosso jeito de funcionar, esperando que vai dar resultados legais, esperando que vai dar o quê? Resultados fantásticos. Persistimos em muitos erros nossos. E insanidade é o quê? É eu estar cometendo os mesmos erros, sendo aquela mesma pessoa ansiosa o tempo todo, né? Esperando resultados diferentes, esperando ser calmo, esperando ter equilíbrio, né? Mas repetindo os mesmos erros sempre. Isso é o quê? Isso também é uma insanidade. Insanidade é o quê? É eu ter lucidez, é eu ser são, é eu ser sensato, é eu ser saudável. E a palavra de Deus, a Bíblia também fala para nós agirmos com sensatez. E eu te convido, vamos agir com sensatez? Vamos olhar para nós e percebermos, será que eu não estou começando a ficar disfuncional na ansiedade que eu estou vivendo nesse momento? Uau, que tema fantástico! Eu creio que a gente poderia falar aqui horas sobre este tema, mas é apenas uma introdução. E a gente já quer partir para algumas respostas. Já foram feitas aqui algumas perguntas, como por exemplo, pastora, doutora, professora, né? O tratamento da ansiedade se dá com remédios? Como que é o tratamento? Responde aí para nós, por favor. Olá, Luciana, muito boa a sua pergunta, tá? Muito relevante. Parabéns pela sua iniciativa dessa pergunta. Como que é o tratamento? Normalmente, para a própria pessoa, ela percebe que ela não está funcionando bem, ou alguém próximo percebe que a pessoa está muito ansiosa, está muito estressada, que ela não está funcionando bem como ela funcionava antes. Então, essa pessoa, ela vai buscar o quê? Por ajuda. Então, essa ajuda, ela pode ser ajuda médica e pode ser ajuda psicológica também. Então, quando alguém chega primeiro no consultório, né, buscando uma ajuda psicológica, o profissional da saúde ali ligado à psicologia, ele vai conhecer esse indivíduo ali, ver qual a queixa daquele indivíduo, quais situações que geram realmente uma angústia naquela pessoa. Se for o caso, ele encaminha esse adoecido nesse momento, né, pela ansiedade, ele encaminha esse adoecido para um profissional médico, porque aí é o médico que vai passar o quê? As receitas de remédio, o receituário ali, e algumas exames complementares, como exames de sangue ou exames de imagem, porque às vezes a pessoa pode ter o quê? Necessidade de ser feito de alguns exames para ver se está tendo alteração contra a tireoide ou outros hormônios dentro do seu organismo. Excelente. Então, deve buscar uma ajuda clínica também, se for preciso, né? Tem uma pessoa que está perguntando, uma pessoa que partiu para os vícios por conta da ansiedade. O que essa pessoa pode fazer para ajudar nesse momento aí da ansiedade, professora? Bom, neste caso, eu conheço assim, várias pessoas que para controlar a sua ansiedade, ela entra para os vícios. Ou seja, para a questão do álcool, para a questão do fumo, que é as drogas lícitas no Brasil, mas tem também aquelas drogas não lícitas ainda no Brasil. Então as pessoas utilizam desses meios, como fumo, álcool, drogas, para poder tentar amenizar a sua ansiedade. Porque dizem, né, relatam que traz o quê? Uma sensação de calma, de êxtase, acalma a pessoa, então a pessoa tem aquela sensação de prazer, né? Uma sensação de relaxamento. Então a pessoa parte para esse mundo das drogas, as drogas, né, compradas em farmácias de formas indevidas também, para poder tentar controlar ali essa ansiedade. Mas para a pessoa que está, vamos dizendo assim, usando, né, produtos químicos, as drogas não lícitas e até mesmo as lícitas, a primeira tentativa do indivíduo é pensar assim, a hora que eu quiser largar, já ouvi isso muito dos pacientes, né? Eu deixo, isso aqui é apenas um fumo, isso aqui é apenas um produto que eu uso de vez em quando. Eu compro uma maconha, eu compro um crack, eu uso de vez em quando, né? A pessoa acha, nesse primeiro momento, ele é iludido que ele acha que consegue largar a hora que ele quer, mas não consegue.
nem mesmo a maconha, porque ele passa agora a ficar alienado a esse produto. Aí ele precisa de uma ajuda médica, uma intervenção médica, para que ele venha realmente conseguir administrar essa falta dessa química dentro do organismo, porque sozinho ele não consegue. Aí ele vai dar aquelas compulsões, aquelas também convulsões pela falta do produto. E aí as pessoas às vezes vão para a clínica de recuperação, mas não consegue se recuperar lá. Precisa ter ajuda psicológica, precisa ter ajuda médica, e para aqueles que têm uma fé, uma ajuda espiritual, tudo isso junto agrega, compensa, isso ajuda o indivíduo a sair desse lugar. Mais uma pergunta aqui muito importante, ainda dentro dessa que você está respondendo. Com o tratamento da ansiedade, tem cura? É possível eu obter a cura com o tratamento? Eu diria para você que é possível você funcionar melhor, você ter qualidade de vida. Porque você já tem um jeito de funcionar e de repente a sua personalidade é aquela personalidade mais agitada, é mais um colérico, é mais um sanguíneo, né, de personalidade, é mais falante, mais agitado. Mas tem como, através das terapias, né, você procurar um psicólogo, trabalhar a sua melhora, porque o ser humano ele pode passar por transformação, e quando eu decido, eu tenho uma tomada de decisão, e isso é uma das técnicas da psicologia, tomada de decisão. Então eu, enquanto indivíduo ansioso, quando eu tomo uma decisão que eu preciso mudar, eu quero uma melhoria para mim, então eu busco esse tratamento em psicoterapias, e aí eu tenho uma ajuda para eu aprender a administrar as minhas emoções. Então a minha ansiedade vai diminuir, ok? Mas eu vou estar sempre atento ao meu comportamento, às minhas ações, porque pode ser que um gatilho venha novamente e aquele impulso meu ansioso queira voltar, mas aí eu já sei como controlar, já desenvolvi habilidades dentro de mim para poder estar vivendo melhor, qualidade de vida melhor. É possível. Ansiedade tem prevenção? Tem como eu prevenir para não chegar a esse estado aí de ansiedade? Fazendo terapia, se você não desenvolveu nenhum tipo de transtorno, mas percebe que você tem sintomas, sinais físicos de ansiedade, desenvolva as habilidades dentro de você. Para isso, você precisa conhecer o seu funcionamento, conhecer você própria, como que você funciona. Então, tem como você fazer uma intervenção para não se tornar uma pessoa com transtorno mais na frente. E olha só, uma pessoa com ansiedade, ela pode gerar mais que um transtorno, tá? Então, ela pode ir agregando alguns transtornos ligados à ansiedade. Então, eu não preciso esperar chegar nesse lugar. Ótimo. Enquanto pastora, há uma pergunta aqui. A Bíblia, a palavra de Deus, ela traz forma de solução para a ansiedade? Muito excelente essa pergunta. A Bíblia traz forma de tratamento para essa ansiedade? Eu diria para você que sim. Confia no Senhor de todo o seu coração. Por quê? Aí eu amo a Bíblia porque ela sai na frente da ciência. Porque a ciência fala o seguinte: se eu estou com ansiedade, é porque eu estou com medo. E medo é o quê? Falta de confiança. E se você tem confiança em alguém, você não vai ficar com medo da traição, você não vai ficar com medo de alguma situação. Por quê? Porque você tem confiança na amizade. E se você tem confiança em Deus, por que você está sofrendo pelo dia de amanhã? Será que eu falo que confio em Deus, entrego os meus caminhos a Ele, entrego os meus problemas para Ele, mas eu quero pegar de volta, porque eu não estou vendo Deus fazendo nada nesse momento, Deus precisa fazer no meu momento. Lembra que a ansiedade, eu sou por antecipação e eu quero ter o controle da situação, eu quero resolver a situação. É por isso que eu sofro de forma antecipada. Ok? Então, assim, a Bíblia me fala o seguinte, que eu tenho que confiar. Então, à medida que eu confio, então logo o meu coração descansa. Perfeito. E aí, pastor, Jesus fala assim, aí em 1 Pedro, né? Lance sobre, Jesus não, Pedro, né? Vai falar assim, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Então a Bíblia fala o seguinte, tem ansiedade. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque é ele que tem cuidado de vós. Nós não podemos mudar nada no nosso percurso. Tem situações que fogem do nosso controle. Então, somente Ele que pode fazer. Aquilo que cabe a você fazer,
é para você fazer, ele não vai fazer. Mas aquilo que é dele estar fazendo, é ele que vai fazer na sua vida. Então, confiar em Deus é entregar tudo a Deus. Né? Entregar a sua vida também a nível de espírito, alma e corpo, e deixar também que ele administre ou que ele te conduza nesse caminho. Uau, muito bom. Nós já estamos caminhando para o encerramento. Muitas perguntas aqui, mas a gente já quer caminhar para o encerramento. Que dica que você daria para não ser preciso ou chegar ao ponto de depender de uma intervenção medicamentosa para livrar ou até mesmo para livrar aí da ansiedade? Que dica que você daria? Quais as dicas, né? Tá. Uma das dicas legais é você procurar dormir bem, porque à medida que você dorme melhor, você dorme bem, então o seu corpo ele descansa, a sua mente descansa, então a sua mente ela trabalha melhor. Então, para você que tem uma personalidade, né, mais extrovertida, mais saída, ou até aquele mesmo quietinho, né, ele tem também um nível de ansiedade. Então, procurar dormir melhor, fazer atividades físicas, procurar conhecer você mesmo, como que você funciona, procurar descobrir meios de resolver os seus conflitos pessoais, não é conflito da vida dos outros, embora que o outro também pode estar te gerando conflito, mas você aprendendo a desenvolver o que é a habilidade de resolver conflito. Onde é que eu aprendo isso também? Se você ainda não sabe, você vai aprender aonde? Dentro do consultório com um psicoterapeuta, com um psicólogo da sua confiança, ok? Daí, eu quero convidar você, né, a sempre estar conosco e compartilhar tudo aquilo que você ouviu hoje, tá bom? E a compartilhar todos os nossos momentos, né? E próxima semana a gente vai estar falando novamente, né, sobre sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 20 horas, nós vamos estar falando novamente sobre o tema. Na próxima sexta-feira a gente vai continuar com esta série e a gente vai estar falando depressão, Deus na depressão. Nós queremos colocar à disposição, nós enquanto pastores da Igreja Vida Plena, nós queremos colocar à disposição para estar te ajudando. Algumas dicas que já foram passadas, mas de repente você ainda tem algumas perguntas, você pode entrar aí no Instagram, no direct, fazer alguma pergunta, a gente vai estar respondendo para você, né? E se você precisar também de alguma ajuda, você pode estar me procurando também a pastora. Nós estamos à disposição. Eu sei que este é um tempo que nós estamos, esse período de pandemia, gera muito medo, acaba gerando também assim, muita ansiedade, né? Mas nós, enquanto pastores, nós queremos nos colocar à disposição para estar te ajudando. Na medida do possível, nós queremos estar te ajudando, né? A pastora Gil também se coloca à disposição, não é, pastora? Naquilo que puder estar ajudando também. Ok. E se você precisa de mais alguma orientação, eu sei que esse tempo é curto, esse assunto é um assunto que ele é longo, né, que dá pra gente fazer aí umas 3 lives sobre esse assunto, ansiedade, outros tipos de ansiedade. Mas se você ainda ficou com dúvida, você pode me mandar uma mensagem no direct, você pode mandar uma mensagem para mim também no meu Instagram, ou até mesmo no meu telefone, que é 993492631, que eu terei o prazer de estar te atendendo também, dando para você também algumas orientações. Não só eu e a pastora Gilvana, nós somos um corpo, nós somos uma igreja, nós enquanto igreja, líderes de célula, né, nós estamos nos colocando à disposição. Inclusive agora no próximo domingo a gente já volta a ter o nosso culto presencial, já estamos com saudades de vocês, né? No próximo domingo a gente vai ter a transmissão e teremos também aí o presencial, né? Infelizmente a gente vai ter que encerrar a nossa live. A gente queria continuar fazendo aí, respondendo algumas perguntas. Estava vendo aqui, tem mais algumas pessoas fazendo algumas perguntas, né? A gente vai olhar aqui com carinho e a gente vai estar respondendo. Se você quiser também estar nos procurando pelo WhatsApp, nós nos colocamos à disposição. Mas antes de encerrar esta live, nós queremos orar por você, tá? Nós queremos te abençoar antes de nós estarmos encerrando aqui esta live. Antes de orar, eu quero agradecer alguns nomes. Depois eu estava olhando aqui, eu acabei não lendo, né? Algumas pessoas entraram depois, pessoas lá da Barra do Garças, né? Oleci lá da Barra do Garças, tia
da pastora Gil, né? Manda aqui um abraço também. Lá de Querência, no Mato Grosso, enfim, muitas outras pessoas e alguns nomes aqui que a gente não consegue mencionar todos. Se eu não mencionar o seu nome, vai aí um beijo no seu coração, tá bom? Antes de eu fazer a oração, eu quero passar aqui para a pastora para ela fazer as considerações finais para a gente estar orando por você, ok? Queridos, gratidão por você permanecer até agora aí nos ouvindo nesse momento, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. E eu quero fechar o meu momento ainda com a palavra aqui que diz o seguinte, João 14, 27. Jesus dizendo sobre a ansiedade, né? Deixo-lhes a paz. Ansiedade é o quê? Uma falta de paz. E Jesus vem e diz, deixo-lhes a paz. A minha paz lhe dou. Não dou como o mundo dá, que é de forma superficial, né? Mas eu não lhe dou essa paz como o mundo dá. E aí ele diz ainda mais, não se turbe o vosso coração, não tenha medo. Então, ele que é capaz de nos proporcionar a paz e acalmar o nosso coração, que durante todas as nossas vivências, experiências, situações de preocupações que nós temos mesmo, quer nos tirar de um lugar de funcionalidade, conforme Deus nos criou, e nos deixar disfuncional. Mas Jesus fala, te deixo a paz, igual, não como o mundo dá, mas para isso, não perturbe seu coração e não tenha medo. Então, olha só o conselho dele, não tenha medo, enfrente as diversidades, mas enfrente com calma, com descanso e com confiança. Obrigada. Vamos lá, quero orar por você. Se você puder, coloca a mão na altura do seu coração. Eu e a pastora Gil, nós queremos liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu quero orar por todos esses que participaram desta live nesta noite. Pai, eu abençoo cada um dos teus filhos. Eu não sei qual é o momento, a situação que eles estão vivenciando neste momento, mas eu quero orar agora e declarar a paz do Senhor. Venha, Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que conforta, Tu és aquele que traz o consolo, o bálsamo aos corações. E nesse momento, eu abençoo cada pessoa, abençoo também a sua família. Senhor, tudo aquilo que está causando ansiedade, eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, venha de encontro a cada um, Pai, e traga paz ao coração. Espírito Santo de Deus, visita cada um dos teus filhos e filhas nesse momento. Pai, eu quero te pedir também que o Senhor possa curar, a cura no físico, a cura na alma, a cura nas emoções, Pai. Guarda cada um dos teus filhos, livra de todo mal, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, em nome de Jesus. Eu não sei aí, mas aqui no prédio da Igreja Vida Plena, encerrando esta live, está chovendo. Começou a chover ainda há pouco. E a gente sempre fala, né, que a chuva é sinal que vai brotar. Eu declaro toda sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém?